Fala, galerinha! Isso é pra galera não esquecer que começou mais uma aulitia do professor Victor Moreira Lima, Matemática Life, Matemática Viva, certo? Perímetros e áreas. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com uma musiquinha para dar aquela animada? Então vamos lá. Essa música é boa. Não, já sei. Mais uma aulitia aí, galera, preparada com muito amor e carinho pelo nosso pessoal aqui da Cultive. Apresentando Victor Moreira Lima. Então beleza, galera, vamos dar sequência aí, porque assim vai faltar tempo lá no final, certo? Então beleza, galera, matemática viva, perímetros e áreas. Vamos lá então. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. Então o que é a área, né? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica, tá certo? Por sua vez, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura, tá ok? Então a área vai pensar sempre em superfície, perímetro em soma de todos os lados. Vamos lá então. Esse slide aqui serve para a gente fazer o seguinte, olha só, temos aqui um quadrado, onde a área dele, eu faço o lado ao quadrado, e o perímetro desse quadrado eu faço 4L. Da mesma forma que eu tenho um triângulo, se eu for um triângulo isósceles eu posso calcular o perímetro 3L, e a área desse triângulo eu faço base vezes altura sobre 2. Então percebam que são, olha só quem apareceu ali, eu sabia que eles iam vir aí. Tá certo? Então olha lá, área do triângulo, tá? Então base vezes altura divididos por 2, tá? E o perímetro dele é a medida dos seus lados. Aqui ele colocou ABC justamente para ilustrar que esse triângulo não é um triângulo cujos lados são iguais, né? Não é um triângulo equilátero, tá legal? Área do retângulo, base vezes altura e 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, tá certo? Sem problema isso aí. Área do quadrado, pelo quadrado ter os lados iguais, a gente faz L ao quadrado e o perímetro 4L. A área do círculo, pessoal, a área do círculo tem uma letrinha grega aí que é o π, certo? Que é o 3,14. Então, para calcular a área desse cara, a gente precisa usar o π. Fazemos então πr ao quadrado, isso é a área. E o comprimento da circunferência, que é essa parte aqui que eu estou passando em cima, é 2πr, beleza? Tá certo? Área do trapézio. Área do trapézio nós fazemos a base maior mais a base menor vezes a altura, tá? Divididos por 2. Lembrando que a altura tem que ser perpendicular a essas bases. Perímetro do trapézio é a soma dos seus 4 lados, sem problema. Por último, a área do losango. A área do losango a gente faz diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. E o seu perímetro, né, é a soma dos 4 lados, tá ok? Há outras formas de encontrar a área de um triângulo, não há somente um jeito de encontrar. Então aqui mais um jeito de você encontrar a área de um triângulo, que é através da fórmula de Heron. Outra maneira de calcular a área do triângulo é pela fórmula de Heron, também chamada de teorema de Heron. Ela utiliza os semiperímetros, metade do perímetro e os lados de um triângulo. Então você faz assim, ó. Você pega o semiperímetro, multiplica pelo semiperímetro menos um lado, que multiplica pelo semiperímetro menos outro lado, que multiplica pelo semiperímetro menos o terceiro lado. Fazendo isso, você vai calcular a área desse triângulo, igual você faz para calcular a área desse triângulo aqui, certo? Igualzinho essa área aqui, beleza? Tá? Então não tem problema, certo? Você usar ou o teorema do Heron ou a fórmula aqui que nós apresentamos, né? Os dois jeitos levam o mesmo resultado, tá legal? Então temos aí o Heron, né? Nascimento 10 depois de Cristo, falecimento 70 depois de Cristo, né? Bem velhinho.
Área do triângulo equilátero. Então, mais uma forma de encontrar a área do triângulo que não seja essas duas apresentadas. Também chamado de equiângulo, é um tipo de triângulo que possui todos os lados e ângulos internos iguais, tá certo? Igual o sinônimo congruente. Então, opa, tô fazendo barulho aqui, desculpa. Então, olha só, se eu tenho um triângulo equilátero, ele vai ter todos os lados iguais ou congruentes, tá certo? Eu posso calcular a área desse triângulo fazendo L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá certo? Então a fórmula dessa área também pode ser calculada L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Maravilha? Então, 3 formas aí de calcular uma área de um triângulo. Vamos começar a exercitar isso aí, né? Que agora a gente tem que exercitar. Então, por serem enunciados extensos, eu trouxe aqui, né, uma colinha para a gente não fazer besteira. Então vamos lá. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. Então isso aqui eu já sei que é o perímetro, tá legal? O perímetro, isso aí. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então vamos lá. Temos aí 5 terrenos. Para optar pelo terreno de maior área, que atende às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Então, primeira coisa, vamos verificar se esses perímetros aqui, né, estão dentro da condição imposta pela prefeitura. Então, o primeiro perímetro, se eu somar todos os lados, eu vou chegar num total de 200 metros. O segundo perímetro, 220 metros. Terceiro perímetro, 180 metros, está dentro. Quarto perímetro, 360 metros. E o quinto perímetro vai ser 95 mais 95. Vamos ver se está tudo certo aqui. 4, 180. Não, aqui eu pulei, olha lá. Então, primeiro, 110 mais 90, 200. Cheque. Segundo, 110 mais 110, 220, cheque. Terceiro, 120 mais 60, cheque. Quarto, 140 mais 40. Então, o P4 também pode ser 180 metros, tá? E o P5, que vai ser igual a 360, que é 190 mais 170. Então, pode ser ou 3 ou 4. Então, agora eu vou verificar qual é a maior área. Então, a área do terreno 3, 60 vezes 30, igual a 18 com 2 zeros, 1.800 metros quadrados. A área do terreno 4, 70 vezes 20, igual a 1.400 metros quadrados. Então, aquele que obtém maior área é o terreno de número 3. Belezinha? Então, é esse cara aqui. Tranquilo esse problema, né? Não tivemos dificuldade nenhuma para fazê-lo. Então, vamos lá para o próximo. O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. 4% de outros jornais e 96% pessoas que consultam nossos classificados. As medidas, tá. Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo, que representa os 4%, deve ser aproximadamente... Então, olha só, galera. A área total, tá certo? É 260 vezes 400, de um total de 104.000 milímetros ao quadrado, tá certo? Perceba o seguinte, se essa área total corresponde ao meu 100%, qual é a minha área que vai corresponder a 4%? Então eu multiplico isso cruzado e chego num resultado
igual a 4.160 milímetros quadrados. Essa é a área que representa 4% da área total, beleza? Agora eu faço o seguinte, a área do retângulo é base vezes altura. Qual é a base dele? 26 vezes x tem que ser igual a 4.160, certo? Portanto, x é 4.160 divididos por 26. X igual a 160 milímetros. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, calculei a área total, tá certo? A área total corresponde à área dos 100%, tudo isso. 400 vezes 260. Segundo, verifiquei qual é a área que eu tenho para 4%, porque essa área de 4% é essa área aqui que eu estou achurando, tá certo? Como eu sei uma das medidas dessa área, fica fácil calcular a outra, porque sabendo uma medida e sabendo a área, a multiplicação da área, a divisão da área pela medida me dá a outra medida, né? Fica claro isso aí, beleza? Então, tá aí resposta D de dado, 160 milímetros, tá ok? Exercício 3. O proprietário de um restaurante deseja comprar um tampo de vidro retangular para a base de uma mesa. Beleza. Sabe-se que a base da mesa, considerando as bordas externas, tem a forma de um retângulo, cujos lados medem 105 e 120. Na loja onde será feita a compra do tampo, existem 5 tipos de opção. 5 tipos. De diferentes dimensões e todos com a mesma espessura. O proprietário avalia, para a comodidade dos usuários, que se deve escolher o tampo de menor área possível, que satisfaça a condição. Ao colocar o tampo sobre a base, de cada lado da borda externa da base da mesa, deve sobrar uma região correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por um mínimo de 4 centímetros e no máximo 8 centímetros, fora da base da mesa, de cada lado. Então, o seguinte... Se a minha mesa, vamos lá para o próximo slide, a gente precisa de espaço. Segundo as condições anteriores, qual é o tipo de tampo de vidro que o proprietário avaliou que deve ser escolhido? Então, a minha mesa, ela tem 120 por 105, tá certo? O tampo 1 concorda que se ele tem um mínimo 4 e no máximo 8, se eu tirar 8 de 110... fica 102, já não entra na minha medida. Se eu tirar 8 de 115, fica 107, entra. Mas se eu tirar 8 aqui de 130, fica 122. Então, esse tipo 3 entrou. Tipo 5, se eu tirar 8 de 120, fica 112, entrou. Se eu tirar 8 de 135, também entra. Aqui, se eu tirar 8 de 115, fica 107. Se eu tirar 8 de 125, fica 117, certo? Ou seja, não pode, porque fica menor do que o valor dado, né? 120, se eu tirar 8, fica 112, bate. Se eu tirar 8, bate. Então, eu tenho aqui 3 possibilidades. O tampo tipo 3, o tampo tipo 5 e o tampo tipo 4. Então, o tipo 3, o tipo 5 e o tipo 4. Ele quer a menor área, então vamos verificar. Tampo 3, área 14.950, estou multiplicando, tá? 115 por 130, centímetros quadrados. Tampa do tipo 5, 120 por 135, 16.200 centímetros quadrados. E o tipo 4 é 120 por 130, que é igual a 15.600 centímetros quadrados. Portanto, desses 5 tampos, 3 podem ser utilizados por conta desse limite, né? Dessa quantidade de centímetros que ele quer que sobre. Só que ele quer a de menor área, então eu vou ficar com o tampo do tipo 3, que é aquele que entra na conformidade do pedido e também entra na especificação do exercício, que é o de menor área. Tá legal? Tranquilo aí, né? Bem sossegadinho, tá certo? Vamos para o exercício 4 e o último exercício da aula de hoje, né? Nós vamos ter aí mais aulas falando de exercício, então não se preocupe, só assiste o nosso curso completo que você não vai ter problema nenhum. Então vamos lá. Um senhor
pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como você vai verificar na figura B, agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então temos aí as duas figuras, tá? Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais respectivamente a... Então eu vou calcular o seguinte, essa área precisa ser igual a essa, então eu vou calcular a área dessa figura. Vamos ver se tem mais um espaço aí. Tá, não tem. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, só vou apagar tudo para a gente ter o problema limpinho aqui. Concordo que eu vou pegar essa e vou desenhar uma linha até aqui. E daqui eu tenho um triângulo retângulo também. Então eu vou ter um triângulo mais um triângulo aqui. Tá certo? Então eu tenho o triângulo grande, certo? E o triângulo pequenininho, certo? Então o triângulo grande tem como base 15, a altura 15. O triângulo pequenininho tem como base 3 e a altura 21. Então vamos lá, calculando essa área aí. 15 vezes 15 sobre 2 mais, 21 vezes 3 sobre 2. Isso é igual a 225 sobre 2 mais 63 sobre 2. Dá 288 sobre 2, que é igual a 144 metros quadrados. Essa é a área total. Então, essa área retangular tem que ser igual a 144, beleza? Então agora eu vou calcular a área e vou igualar a 144. Vai ficar, ó, x que multiplica x mais 7 é igual a 144. Fazendo aqui a propriedade distributiva, fica assim, ó, x ao quadrado mais 7x igual a 144. Vamos então resolver essa equação aqui do segundo grau. E vou igualar a zero. Então, fazendo delta lá, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai ser igual a 625. Portanto, x1, ponto e vírgula, x2 igual menos b mais ou menos raiz de 625 sobre 2a, que é 2. x1, ponto e vírgula, x2 é raiz de 625, 25. Menos 7 com menos 25 dá um número negativo, não presta. Dá menos 16, né? Agora, menos 7 mais 25 dá 18. 18 vezes 2 dá 9. Então, o meu x é igual a 9 e o outro lado, né, a base desse meu retângulo vai ser 16. Então, tá aí, 9 e 16. Então, aqui eu fiz o seguinte. Separei essa figura em 2 triângulos, né? Calculei a área dos dois, o resultado igualei a área desse cara, tive que fazer uma equação do segundo grau aí para resolver. Professor, por que o valor negativo não me serve? Porque não existe lado negativo, tá certo? Então tá aí, galera. Mais uma aulitia completa, tinha até mais um espaço aí, mas não foi necessário usar. Então, maravilha pura. Espero que você tenha gostado aí da nossa aula, tá? E é nóis nas fritas! Beijo do gordo. Um grande beijo. É nóis. Até a próxima, galera. Fui!